Vamos com as notícias do Legislativo, porque por iniciativa da vereadora Débora Palermo, a primeira parte da 12ª reunião ordinária foi dedicada ao Março Azul Marinho, mês dedicado à prevenção de câncer coloretal. A primeira parte da 12ª reunião ordinária desta segunda-feira foi realizada por iniciativa da vereadora Débora Palermo, que trouxe o tema Março Azul Marinho, mês dedicado à prevenção de câncer coloretal. Informações de extrema importância que devemos socializar, com a família, com os amigos, em todos os espaços possíveis para que sejam diagnosticados quanto antes essa doença, esse câncer, e tratados. O diretor do Centro de Oncologia Campinas, Dr. Fernando Medina, e o diretor executivo, Dr. Jair Rótoli Júnior, foram convidados pela vereadora para debater o tema. É um orgulho muito grande do Centro de Oncologia Campinas poder contribuir com a sociedade. Aquelas pessoas que tanto precisam de orientações, que sejam orientações básicas e orientações precisas. Consta no nosso DNA e consta no nosso planejamento estratégico essa força de vontade de querer poder ajudar a sociedade. O câncer é uma doença que traz muito estigma, é uma doença que apavora muito a população, mas que nós estamos desmistificando essa doença. E vamos, então, comentar a respeito do câncer coloretal, que é uma doença que traz muita morbidade, não é? A gente está acostumado a discutir sobre câncer de próstata, sobre câncer de mama, que são doenças que têm uma curabilidade maior. O câncer coloretal, como a vereadora já citou, é o terceiro tumor mais frequente e que traz muitos problemas no tratamento e no diagnóstico. Uma palestra sobre prevenção de câncer coloretal foi apresentada ao público, mostrando a importância dos exames preventivos e o diagnóstico precoce da doença. O número estimado de novos casos no Brasil em 2023 é 45.630 casos, ou seja, quase 50 mil brasileiros esse ano vão padecer dessa doença. E o que é pior, em 2020, 20 mil brasileiros morreram de câncer coloretal. E a gente pode perceber que, com respeito ao sexo, o homem ele vai ter 21.970 homens com câncer coloretal e as mulheres 23.660. Ou seja, ele é mais até frequente na mulher do que no homem. E isso mostra a importância de se fazer o diagnóstico precoce dessa doença, principalmente para reduzir esse número de mortalidade dessa doença. Débora Palermo destacou a importância da reunião. Foi muito importante a palestra para conscientizar a população sobre a prevenção, os fatores de risco e principalmente sobre a importância do diagnóstico precoce. E realmente é uma doença que ainda é um número um pouco maior nas mulheres, mas também porque a mulher ela vai atrás dos cuidados, mais do que o homem, né? E existem também muitos preconceitos. O exame é um exame chato mesmo, o preparo é chato, mas a gente tem que pensar que a gente tem que abrir mão de certos confortos de vez em quando para poder preservar a nossa saúde. O tema da palestra da segunda reunião do Parlamento Metropolitano de Campinas teve relação com o Dia Mundial da Água, criado em 1992, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, determinou a data de modo a marcar um esforço da comunidade internacional para colocar em pauta questões essenciais que envolvem os recursos hídricos. Durante a segunda reunião do Parlamento Metropolitano da RMC, em que o vereador Luiz Rossini tomou posse da presidência do colegiado, foi realizada sob comando de Francisco Larroz, secretário executivo do consórcio PCJ, a palestra Cenário Atual dos Eventos Climáticos de 2024. Novidades e expectativas relativas ao sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, saneamento e meio ambiente. Lembrando, é claro, momentos delicados, como passamos em 2014,
E qual é a responsabilidade e ação de cada um, dos parlamentares principalmente, frente às nossas comemorações do Dia Mundial da Água, em breve, para que possamos garantir que esse produto nunca falte a todas as populações, atuais e futuras. Então nós vamos tentar, de uma maneira feliz, dar as boas novas, porque esse ano nós estamos, de certa maneira, garantidos quanto ao abastecimento, mas existem riscos e nós temos que construir os resultados. Então hoje nós estamos aqui para abrir um diálogo com os parlamentares, abrir o consórcio PCJ, a família PCJ, para esclarecer dúvidas. O PCJ, como é conhecido o consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A região do PCJ, e aí se insere a região metropolitana de Campinas, é uma região de estresse hídrico crônico. Na estiagem nós temos menos água que o Oriente Médio. Se a água nunca faltou, é porque existe essa união forte, por isso estamos aqui hoje, e essa união tem feito com que cada gota de água seja preservada e que todos sejam atendidos. A pauta da reunião teve relação com o Dia Mundial da Água. O parlamentar muitas vezes tem que lançar mão de moções de apoio, de repúdio, ele tem que se posicionar porque ele está representando a sociedade. E a água para a sociedade é vital, sob todos os aspectos. Então nós estamos aqui, acima de tudo, não só para sensibilizar, mas para disponibilizar argumentos, informações técnicas, previsões estatísticas, para que eles possam estar municiados e ter o melhor resultado nos seus mandatos e, acima de tudo, no atendimento à sociedade. E uma coisa que poucas pessoas sabem, muitas vezes quando falta água na cidade, não é porque não tem água no rio, ou porque não tem água no poço, ou porque não tem água no reservatório municipal. Sabe por que falta água na cidade? Porque as cidades não têm reservatórios municipais suficientes. E a gente continua falando sobre esta temática, mas agora com a Frente Parlamentar de Combate aos Efeitos das Emergências Climáticas, que é presidida pelo vereador Paulo Búfalo, porque a comissão se reuniu para tratar do tema direito do acesso à água, a proteção de nascentes, a permeabilidade do solo e a demonstração de casos de recuperação de áreas degradadas também foram discutidas. O direito do acesso à água foi o tema principal da reunião da Frente Parlamentar de Combate aos Efeitos da Emergência Climática, presidida pelo vereador Paulo Búfalo. Na ocasião, os convidados para compor a mesa e os presentes puderam expressar suas demandas para que encaminhamentos fossem definidos para as próximas reuniões. A gente tem procurado nas reuniões, sempre fazer um processo de escuta e depois apontar, encaminhamento, seja de políticas ou outras iniciativas para desdobrarmos aí o trabalho da frente. E hoje, em particular, nós vamos reforçar, então, esse movimento pela PEC 6, de 2021, que inclui na Constituição Federal a água como sendo um direito fundamental e todo o desdobramento que vem daí. Então nós fomos assim até convocados, pela professora Emília, e nós vamos querer mobilizar a casa, então, através de moções ou iniciativas que possam mobilizar a população para isso. A PEC 6 de 2021, acho que essa é a grande questão, o que está sendo chamado de a PEC da água potável, a PEC 6 de 2021, ela está falando que nós vamos colocar lá na nossa Constituição Federal que o acesso à água potável vai estar entre os direitos e garantias fundamentais do país. O reconhecimento das nascentes é um ponto de foco dos trabalhos da Frente Parlamentar. Além disso, questões locais. Nós vamos, então, fazer um reconhecimento desse trabalho do coletivo da Mina Santa Lúcia, lá no Campo Grande, porque, embora seja uma delas, que nós temos muitas naquela região,
é um local assim onde brota muita água, ali tem uma vegetação de cerrado e mata atlântica, tudo no mesmo território aqui da cidade. A gente vai fazer essa visita no sentido de sensibilizar, né, tanto as pessoas que têm militado na área, como a comunidade também, né, para conhecer essa e outras, que aí depois nós vamos inclusive discutir com a Secretaria do Verde a necessidade de nós termos um programa, né, de mapeamento e recuperação das nossas nascentes aqui. E se a Secretaria já dispuser disso, nós também mobilizarmos aqui outros vereadores para apresentarem emendas que reforcem esse programa. A professora Emília leu o manifesto da Sede Zero. Esse manifesto do Sede Zero nos parece assim fundamental. Ele agrega essa questão da PEC, né? Mas é o que chama, né, a atenção das pessoas, porque aparentemente as pessoas veem a água saindo da torneira, parece que é um bem infindável, e não é, né? Então esse manifesto desperta para isso, quer dizer, nós precisamos garantir, cuidar da água para que todos possam ter como saciar sua sede, né? E ter esse bem fundamental disponível. O conceito da cidade esponja foi retomado. Uma praça pública, por exemplo, onde há um parque, brinquedos ali para as crianças. Esse local, ele poderia ser, por exemplo, numa área rebaixada, como se fosse um lago. E se tiver gramado, as crianças vão utilizar, e no momento da chuva, a água ela vai permanecer ali e lentamente ela vai drenando. Então, a questão apresentada aqui é em áreas possíveis de nós termos outros plantios que possam servir nesse papel da absorção mais adequado. Tudo bem. Onde não é possível, o gramado é muito melhor do que o concreto, né? Por isso, essa atenção, né, do técnico em agroecologia que estava aqui. Mas nós vamos trabalhar esse conceito, porque nós apresentamos na casa, inclusive, já está em tramitação, um projeto de lei que incentiva, obriga, né, a prefeitura, ao tratar do tema, levar em consideração o conceito da cidade esponja. Que tipo de solo permeável nós estamos falando? Tá? E como a professora falou, esse solo precisa ter árvore, precisa ter matéria orgânica, precisa ter serrapilheira, que é as folhas das árvores precisam estar ali. Esses micro-organismos precisam estar ali, porque a hora que a chuva baixar ali, ela vai ser tratada por esses micro-organismos, vai se infiltrar no solo com uma qualidade maior. A próxima reunião já tem um direcionamento. Nós vamos estudar uma experiência de um professor que faz uma relação entre a temperatura da cidade e o avanço do urbano nas áreas rurais, e também nós vamos convidar o coletivo Articula Campinas, que é um agregado de vários grupos ambientais da cidade, para fazerem uma exposição aqui das suas diversas experiências. O vereador Gustavo Peta protocola requerimento e solicita informações à Prefeitura sobre a situação do Centro de Saúde Orozimbo Maia. O vereador Gustavo Peta solicitou ao Poder Executivo o requerimento número 490 de 2024, pedindo informações sobre a situação do Centro de Saúde Orozimbo Maia, na região sul da cidade. Nós visitamos o Centro de Saúde, conversando ali com usuários, gestores, trabalhadores, e percebemos realmente que é uma situação bem complicada. A farmácia está fechada há mais de 3 meses, então os moradores ali em torno do Orozimbo Maia estão tendo que ir até o Santo Odilo ou Paranapanema. Então muita gente acaba perdendo esse direito de acessar os remédios, os medicamentos. Falta de médicos, falta de enfermeiros, de enfermeiras.
Então, muitos problemas. Algumas das solicitações citadas no documento referem-se a quantas áreas do centro de saúde contam com climatização e se existe uma previsão para a reforma aqui do local e qual o prazo para início das obras e quais áreas serão contempladas. Estamos fazendo um requerimento para perguntar à prefeitura quando isso será resolvido, quando esses profissionais serão contratados, quando a farmácia vai voltar a funcionar, porque é um centro de saúde que atende ali milhares de pessoas, numa região que precisa muito do Sistema Único de Saúde e as pessoas estão sofrendo com essa situação muito ruim ali no centro de saúde. O vereador acredita que o Serviço Municipal de Saúde está nessa situação devido à falta de planejamento. Olha, eu acho que é a dificuldade da prefeitura em repor as pessoas que são contratadas e que muitas vezes se aposentam ou deixam o serviço público. Falta à administração pública um dinamismo de repor rapidamente funcionários que deixam a administração pública. Há formas disso, há prefeituras que conseguem fazer isso com mais rapidez. Isso provoca muito problema. E a outra coisa é a falta de planejamento, porque no caso, por exemplo, da farmácia, você há 3 meses ter a farmácia fechada por ausência de farmacêuticos é um problema de planejamento da administração pública. A Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas e entidades jurídicas promoveram o seminário pelo Dia Nacional da Advocacia Pública. A Escola do Legislativo da Câmara de Campinas realizou um seminário sobre o Dia Nacional da Advocacia Pública em 2024, em parceria com a Comissão de Advocacia Pública da OAB e a Associação dos Procuradores Municipais da cidade. 7 de março a gente comemora também o Dia do Procurador do Município. Na verdade, é uma lei de minha autoria, foi promulgada em maio do ano passado, numa conversa que nós tivemos com a Associação, dos Procuradores Municipais. E fazer esse evento nessa data tem um significado especial para a Câmara e certamente para a cidade, que é importante a sociedade conhecer o papel da advocacia pública. Qual é a sua missão, qual a sua finalidade, em defesa dos interesses do Estado, do município, em defesa da justiça fiscal, tributária, que acaba também envolvendo, e dos interesses. O evento teve o objetivo de celebrar a importância dos profissionais da área, tendo uma palestra da advogada Isabela Vieira do Nascimento, procuradora municipal, com o tema "Por um Estado menos litigante, o papel da advocacia pública na solução de conflitos". O papel do advogado público, quando a gente fala agora de método de solução consensual, ele tem que ser repensado, ele tem que ser reformulado. Vai ser um desafio para todos nós iniciarmos processos de mediação e de conciliação. Por quê? Nos municípios em que essas práticas começaram a ser adotadas, quem é o mediador é o advogado público. E qual é um dos princípios principais da mediação? É a imparcialidade do mediador. Então, nós vamos ter que nos reinventar, porque nós estamos acostumados a sermos parciais. Nós somos advogados e nós estamos acostumados a defender o ente ao qual somos vinculados. Então, o que acontece? Claro que é necessário um curso, é necessário preparação, não é simplesmente iniciar e colocar qualquer advogado público na função de mediador. São momentos muito importantes, são instrumentos muito importantes para não serem tratados com o cuidado que merecem. Mas vai ser um próximo desafio da nossa carreira, da nossa função, a gente se vê nessa posição de criar consenso e não simplesmente de vencer, porque a gente gosta muito de vencer. 12:29. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, a Câmara Municipal de Campinas promoveu o primeiro seminário Campinas Games. O evento abriu as discussões para a organização e realização do Dia Municipal dos Games.
Por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, na última segunda-feira aconteceu no plenário da Câmara Municipal o primeiro seminário Campinas Games. O evento discutiu sobre a organização e a realização do Dia Municipal dos Games, criado por lei municipal de autoria do próprio Cirilo e que a partir de 2024 passa a acontecer anualmente em 29 de agosto. Eu criei o ano passado o Dia Municipal do Game, dia 29 de agosto. Para que isso? Principalmente nessa data, despertar uma atenção do poder público para esse segmento que envolve milhões de reais, trazendo divisas para o nosso município, trazendo investimentos na área da educação, na área inclusive da gastronomia, onde realizando eventos aqui virão participantes de outras cidades, outros municípios, outros estados e, por que não dizer, de país, o setor da hotelaria, ou seja, isso tudo movimenta a cidade. Nós estamos procurando desenvolver para trazer em Campinas um grande centro de eventos, gerando empregos, gerando oportunidades e fazendo Campinas realmente, em mais esse item, crescer e se destacar, né? O seminário contou com a participação da secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, e também com as presenças de vários especialistas ligados ao mundo dos games. Primeiro que a gente acabou de viver um momento de uma lei Paulo Gustavo que focava com muita força a questão do audiovisual. E uma das demandas muito grande que a gente tem é da indústria de games. E ela aí tem dois olhares. Ela tem o olhar da produção, da tecnologia, né, do que está embarcado para quem produz os games. E nós temos aqui em Campinas uma associação brasileira de games, de produtores de games, né, que também o Brasil é um país que tem bastante inovação quanto à produção de games. Então, ela entra aí no aspecto do audiovisual e da tecnologia. E a gente tem os jogadores, né, o game como jogo, né, ou se a gente pode falar de forma de entretenimento ou economia criativa, ampliando um pouquinho mais, né, esse olhar. Então é uma indústria que ela gera atividade econômica, ela gera entretenimento e tudo que está ao redor, né? Thomas Felsberg, produtor cultural de eventos e projetos de games, fez uma apresentação desmistificando esse universo dos games, mostrando a expansão e o tamanho desse tema. O mercado global de games, esses números já estão defasados há um ano, ele é o maior mercado de entretenimento do mundo. Ele é maior do que cinema, música e televisão em conjunto. As pessoas que não participam, mesmo os consumidores, o cara que realmente o lazer dele está focado em games, mesmo ele às vezes não sabe o tamanho do que é esse mercado. Muitas pessoas pensam que games são apenas para os jovens. Então, dentro do tema geral do que eu vou falar, que é desmistificação, a gente está mostrando aqui que 52% dos gamers têm mais de 20 anos de idade. Você tem uma categoria muito grande de gamers que são casados, com filhos, crianças de várias idades distintas, onde a interação entre os pais e filhos se traz pelo videogame. Liliana Mussi, coordenadora de projetos em saúde e assistência social da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Terra das Andorinhas, falou sobre a relação da saúde mental com os jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos também são uma ferramenta muito poderosa de motivação, de atenção, de engajamento, na educação, no esporte, na cultura. Os benefícios dos jogos incluem desenvolvimento de habilidades como atenção, criatividade, memória, idiomas, trabalho e facilitam a aprendizagem de conteúdos. Então, o que precisamos é ter coerência, que muito além de oferecer tratamentos ou pensarmos na questão dos jogos eletrônicos ligados à saúde como uma prática clínica de saúde, é a gente pensar como uma ferramenta que pode nos auxiliar a resolver o enfrentamento a outros problemas que os jovens têm, não só ligados às questões, às questões sociais, às questões de educação, de saúde e tudo mais. Cirilo ressalta a importância de uma cidade do tamanho de Campinas ter um olhar para esse segmento dos games. Nós temos grandes atividades e feitos e o game também entrou nesse mundo. Se não for Campinas, muito provavelmente será uma outra cidade, talvez merecedora. Mas eu, dentro da minha prerrogativa de vereador, eu vou lutar muito, vou me dedicar muito para que Campinas seja
a capital dos games, proporcionando tudo aquilo que nós falamos nesse momento, mas principalmente gerando oportunidades e elevando o nome da nossa cidade em mais esse tema, onde Campinas é referência na área da saúde, é referência na área da educação e por que não ser também nessa atividade esportiva. Atendendo a pedidos dos moradores do bairro Jardim Rocim, o vereador Marrom Cunha solicita ao Poder Executivo urgência na reforma dos vestiários do campo de futebol do bairro. O vereador Marrom Cunha protocolou a indicação 1547 de 2024, onde solicita ao Executivo urgência na reforma dos vestiários do campo de futebol na rua Antônio Carlos Merlo, no Jardim Rocim. Devido à reforma do campo, tudo, houve assim algumas depredações, mas eu acho que isso aí está tranquilo para que possa reformar. Por isso que eu fiz essa indicação, para que eu tenha certeza que vai ser uma reforma também grande e que vai daqui uns dias proporcionar grandes campeonatos ali na região do Rocim ali. O vereador explica que foi procurado por representantes aqui do Jardim Rocim que solicitaram melhorias neste espaço. Banheiros, vestiários, segurança, para que a área de lazer possa ser utilizada pela comunidade. Vieram fazer um pedido, uma indicação para a gente gente possa, junto com o poder público, aí, junto com o executivo, para que possa reformar esse vestiário. O espaço já recebeu algumas reformas, mas, como ressalta o parlamentar, o vestiário precisa de melhorias para ser utilizado. Esses locais já estão sendo já estão sendo feitas as benfeitorias, o Jardim Rocim está terminando também a reforma da praça lá também, e eu acho que vai ser uma grande conquista do Poder Executivo, do Legislativo, que nós cobramos fiscalizando sempre. Hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 13ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 8 projetos. Entre eles está em análise final o projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Magoga, também subscrito por outros parlamentares, que obriga a prefeitura a conceder aos concessionários ou permissionários do transporte público municipal permissão administrativa para a instalação de uma área para descanso, refeição e de banheiros para uso dos motoristas e fiscais nos pontos finais das linhas de ônibus. Também está previsto para ser discutido e votado em definitivo nesta noite o projeto de lei de autoria do vereador Edivaldo Cabelo, que institui o programa de incentivo à formação de cabeleireiros e barbeiros aqui em Campinas. Na prática, a proposta autoriza o Poder Executivo a disponibilizar bolsas de estudos aos interessados em seguir na profissão de cabeleireiro ou barbeiro por meio de parcerias com escolas profissionalizantes.